Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre fotografia de produto para marca digital. E desde o início, da situação do Covid, é algo que tem se tornado muito importante. Marketing digital, o vender online, a comunicação das empresas em redes sociais. Então a minha intenção com essa aula é ajudar os empreendedores a melhorar a sua comunicação através de suas fotos. Então, para poder falar sobre fotos de produto, eu vou falar hoje sobre três coisas. Eu vou estar passando primeiro uma introdução sobre fotografia, um pouquinho de teoria da fotografia, mas muito mais sobre um olhar fotográfico. E depois também estar conversando um pouco sobre marketing também, e marketing digital e branding, que é muito importante, do que a gente precisa de pensar até antes de estar fotografando e fazendo fotos dos nossos produtos. E depois, ao final, eu vou estar passando dicas mais práticas, também fazendo um comparativo entre umas fotos minhas, só recapitulando tudo que eu já vou ter passado antes. Então vamos começar, dando primeiro uma introdução sobre fotografia, falando um pouco de teoria de fotografia, mas também sobre o olhar e o pensar de um fotógrafo, que é muito importante porque, como eu já disse, a minha intenção é ensinar vocês a fotografarem. Então, a coisa mais importante na fotografia é a luz. Nós já temos na própria palavra fotografia, que é foto, luz e grafia, a escrita, ou seja, que é a escrita com a luz. Então, de longe, a coisa mais importante vai ser a luz. Muitas vezes cometemos o erro de achar que o equipamento é o mais importante e determinada câmera, determinado celular vai fazer todas as fotos saírem maravilhosas, mas isso está longe de ser verdade. É muito mais importante saber compreender como é que está a situação de luz, saber identificar boas situações de luz, saber também modificar a luz e ter um olhar atento a isso, do que simplesmente ter um equipamento bom. É verdade que quanto melhor o equipamento, quanto melhor o celular, a câmera, ele vai conseguir tirar melhores fotos com condições de luz pior. Mas, tendo uma luz boa e sabendo identificar e criar ou procurar uma luz boa, podemos fazer ótimas fotos com equipamentos verdadeiramente medíocres. Então, o mais importante da fotografia é nós primeiro começarmos a treinar os nossos olhos, a identificarmos a luz, se a luz está boa, se a luz está do jeito que nós queremos. E então, já o primeiro dever de casa, assim, é estarmos atentos às condições de luz, no ambiente de vocês, se for uma casa, qual o cômodo que é mais iluminado, de onde que entra mais luz, a qual horário do dia que entra mais luz, como é que é essa luz, se ela está entrando por uma janela, por uma porta, como é que é, e estar atento sempre pensando como é que poderia ficar uma foto ali, se ali tem mais luz, então vai ter melhor foto, e sempre buscar onde que tem mais luz, onde é que entra a luz, e isso já ir treinando nossos olhos o tempo inteiro, sem parar isso, andando pela casa, fazendo qualquer coisa, ou também no local do empreendimento de vocês. Observe então, durante o dia, durante o passado dia, também em quais cômodos que há mais luz, em qual é o melhor horário do dia para fotografar, em qual cômodo que entra luz em determinado horário do dia, e assim vocês já vão ter na mente de vocês mais ou menos quando que é bom, onde que é bom para poder vocês fotografarem. E então, além da intensidade da luz, que é a quantidade de luz que nós temos, eu quero passar para vocês mais 3 características da luz que eu acho as mais importantes para vocês poderem começar a pensar com a mente mesmo de fotógrafo e começar a treinar o olhar de vocês para poder estar sempre antecipando como é que essa foto vai ficar em determinado lugar, com determinada luz. Então eu acho isso bem importante. A primeira característica da luz é a dureza da luz. E a dureza da luz é uma característica que geralmente se mede dentro de uma escala, Não é um nem outro, mas é uma escala. Nós podemos identificar a dureza da luz, se ela é dura ou se ela é suave, muito pelas sombras. Por exemplo, se uma luz ela é muito dura, ela vai ter uma transição entre luz e sombra direta. E a gente vai até conseguir ver uma linha certinha entre luz e sombra. Então, nós podemos observar nos nossos objetos, a sombra dos nossos objetos, como é que está sendo essa transição entre luz e sombra, que a gente vai saber dizer se a luz ela é dura ou se ela é suave. Já quando a luz ela é bem suave, nós vamos ter uma transição bem gradual entre luz e sombra, o que gera uma luz bem suave, que é uma luz bem agradável e geralmente é uma luz bem procurada por fotógrafos. E alguns exemplos de luz dura e suave, nós temos, por exemplo, de luz dura é a luz direta do sol. A luz direta do sol, ela sempre causa uma luz bem dura, que é uma luz que gera uma sombra bem definida. Nós podemos ver realmente ali a linha entre luz e sombra. E também
uma lâmpada, por exemplo, no espaço interno, uma única lâmpada, vai estar causando também uma luz bem dura, com uma sombra bem definida. E já de luz mais suave, nós temos, por exemplo, um dia nublado. Um dia nublado gera uma luz bem suave. Tem vezes que é até difícil de ver as sombras, mas geralmente nós temos aquela transição ali bem gradual entre luz e sombra. Então, um dia nublado nos dá essa luz suave. Nós temos também o exemplo de hoje que eu estou usando aqui, que é uma luz de janela, de uma luz indireta do sol. Então, essa luz indireta do sol, através dessa janela, ela gera uma luz bem suave, né? Nós podemos ver que há uma transição gradual entre luz e sombra, não há linhas, e é uma luz que normalmente nós sempre buscamos. É uma luz que geralmente fica bem bonita. As duas luzes têm a sua aplicação, então se usa também, se busca também a luz dura em determinadas situações, mas de uma forma geral, né, e a que é mais fácil de se obter resultados melhores é uma luz suave. Então nós vamos normalmente procurar uma luz mais suave. E número 2, agora, que é a abrangência da luz. A abrangência da luz é uma característica que eu acho importante para nós pensarmos também, não somente no objeto, mas também no ambiente. Por exemplo, se uma luz ela é muito abrangente, nós teremos um objeto que estaremos fotografando e a luz vai estar iluminando o objeto como todo o resto. O fundo vai estar tudo mais ou menos da mesma claridade, da mesma intensidade. E então, essa é uma luz bem abrangente. Já uma luz pouco abrangente é uma luz que vai estar iluminando, por exemplo, somente o objeto e o resto tudo vai estar mais escuro. Isso é muito legal, controlar ou perceber a abrangência da luz para nós podermos controlar e decidirmos realmente o que nossa foto quer passar. Por exemplo, se eu quero dar mais destaque ao meu objeto, eu posso muito bem usar uma luz menos abrangente ou pouco abrangente, está mostrando só o objeto mais claro ali e o resto mais escuro. Isso também funciona, por exemplo, se eu quero passar uma ideia de noite, de um ambiente mais escuro, de um ambiente aconchegante, talvez uma luz de lareira, por exemplo, nós vamos querer usar uma luz pouco abrangente, que ilumina só certas coisas, que o resto fica mais escuro. E da mesma forma, o contrário, por exemplo, se eu quero passar uma ideia de um dia bem ensolarado, bem iluminado, eu preciso de ter ali uma luz bem abrangente, que não vai me deixar com muitos ambientes de sombra. Isso é importante para a gente poder estar passando através das nossas fotos a ideia que nós temos. E agora, a terceira característica que eu acho importante, que é a cor da luz. Nós fotógrafos geralmente chamamos essa medida da cor da luz de balanço de branco e geralmente nós podemos perceber se a luz está mais amarela ou mais azul e também em certas ocasiões mais esverdeada. Alguns exemplos, por exemplo, de uma luz mais amarela, a luz de uma vela, a luz de uma fogueira, é uma luz que vai ter bastante amarelo, também um pouco de vermelho, mas vai ser uma luz bem amarela. Uma luz mais azul poderia ser uma luz de um dia nublado. Geralmente a luz de um dia nublado tem uma luz bem azul. Nós chamamos luzes mais azuis de luzes mais frias e as luzes mais quentes normalmente são as mais amarelas. Temos alguns tipos de lâmpadas também mais antigas que elas também geram um pouco de uma luz um pouco esverdeada. Isso é legal de nós estarmos treinando os nossos olhos para perceber, porque geralmente nossos olhos equilibram sozinhos, então a gente normalmente não percebe quando a luz está muito amarela ou quando a luz está azul ou um pouco esverdeada, porque o nosso cérebro já está acostumado e então para nós parece tudo normal. Mas se nós começarmos a perceber e a treinar nossos olhos e ficarmos atentos, a gente vai conseguir perceber pouco a diferença. E é muito legal de estar percebendo a diferença da cor, porque determinadas cores vão causar certos efeitos nas fotos. Por exemplo, se eu quero passar uma ideia de verão, uma ideia de calor, uma ideia de seja praia, algo assim, eu não quero uma foto muito azul, porque uma foto muito azul me lembra um pouco mais de frio. Se eu quero passar, por exemplo, a ideia de algo mais quente, por exemplo, uma luz de uma fogueira, de uma luz de uma lareira, por exemplo, um ambiente interno, aconchegante, eu quero passar uma luz um pouco mais amarelada, que geralmente é o que nós temos. Então é importante nós sabermos identificar esse tipo de luzes e começar a treinar nossos olhos, porque então a gente pode aprender a controlar melhor o que nós estamos passando com as nossas fotos. E os celulares de hoje, as câmeras também de hoje, elas automaticamente também já equilibram e tentam deixar tudo no branco. Mas agora, como nós estamos pensando um pouco mais
né, em fotografia, em fazer foto com mais intencionalidade. Então é importante que nós começamos a treinar os nossos olhos para que a gente possa passar, né, o que a gente quer com as nossas fotos. E agora eu quero conversar um pouco sobre marketing, sobre um pouco de branding também, que é importante, mas tudo mais voltado para a produção de fotos, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas vai ser um pouco mais voltado para a produção de fotos. E acho que o mais importante que eu quero passar nessa parte é de pensar um pouco antes de começar a produção de foto. O que nós temos que ter em mente antes de começar a nossa produção de foto, para poder realmente fazer as fotos com bastante intencionalidade, não ser só qualquer foto, porque isso não é o que nós queremos. Então, antes das fotos, é muito importante que tenha bem definido na sua cabeça qual que é a identidade da sua marca. Por exemplo, desde as coisas mais básicas, né, podemos citar qual é o seu produto, o que você faz, o que você vende, como você vende, se as pessoas vão até você ou se você entrega, coisas assim, mas também qual que é o seu diferencial, o que há de especial no que você faz. Isso pode ser algo bem simples, né? Realmente vem do como você trabalha. Isso você tem que pensar sobre sua marca, identificar o que é isso, porque vai ser muito legal. Você está querendo passar essas coisas através das fotos. Vão gerar para você fotos muito mais efetivas em estar realmente passando o que é a sua marca. E, por exemplo, eu vejo, né, muitas pessoas também errando no sentido de estar pensando no seu produto somente como um produto, não está pensando na experiência que o seu produto proporciona. Isso pode ser em qualquer ramo, né? Não importa se o seu produto é um sapato ou é um prato de comida, é importante sempre pensar um pouco sobre qual a experiência que o seu produto proporciona. Em Vargem Alta, né, é um lugar muito bonito, que tem paisagens assim incríveis que não se vê em qualquer lugar. E um erro muito comum, por exemplo, que eu já vi, foi, por exemplo, restaurantes que só postavam fotos, né, do seu produto, da sua comida. Então lá no feed deles tinha foto dos pratos do dia, do buffet, mas o restaurante tinha uma vista linda. Mas se eu fosse um cliente que só conhecesse o restaurante através da comunicação deles, eu não saberia que o restaurante tem uma vista linda, entendeu? Então isso é um erro grave. Nós precisamos de estar pensando na experiência que o cliente tem ao consumir o nosso produto. Então, por exemplo, nesse exemplo, né, do restaurante, é muito importante que ele mostre a vista que ele tem, porque é a experiência que o cliente vai ter ali. Então, como eu falei, esse é um erro que eu vejo bastante e é algo que eu quero que vocês comecem a pensar, de qual que é a experiência que o seu cliente tem ao consumir o seu produto. E também algo para vocês já irem pensando também no dia a dia de vocês, é de estar buscando sempre referências. Por exemplo, pode ser no dia a dia mesmo do que você já consome. Eu tenho certeza que muitos de vocês já veem, enfim, várias propagandas, várias fotos de marketing. Isso, hoje em dia, nós nem temos mais como fugir. Realmente é algo, faz parte do nosso dia a dia. Mas é importante que nós possamos ver isso com um olhar crítico a partir de agora. Tá olhando, ou uma foto, ou um vídeo, e olha para aquela foto e vê o que aquela foto está me dizendo sobre determinada marca, o que ela está me passando. Aquela foto está me passando algo a mais sobre essa marca, está me falando, por exemplo, qual que é o público-alvo dessa marca, o que essa marca quer que eu sinta quando eu estou consumindo o produto dela. Então já começa, né, buscando referências, também ver o que vocês gostam, pensa, eu podia fazer talvez assim também no meu produto, passar isso. E também já está sempre pensando, o que essa determinada marca está querendo passar com essa foto. E agora eu vou falar sobre algumas coisas mais práticas, né, de produção de foto. Primeiro eu gostaria de falar só sobre o tamanho das fotos, que é importante. E eu vejo muita gente também às vezes fazendo errado. Então só dar uma comentada rapidinho. Por exemplo, nós temos para Instagram. Primeiro que se nós produzimos conteúdo para Instagram, é necessário sempre produzir na vertical. Então seja celular, seja na câmera, sempre tirem a foto ou o vídeo na vertical, que normalmente hoje é o que mais usa. Talvez uma exceção no Instagram seja os conteúdos de vídeo mais longos, que antigamente era o IGTV, né? Agora já está só no feed ali mesmo. Mas isso ainda é um pouco subutilizado, né? Normalmente para o marketing mais rápido, mais direto, se utiliza sempre conteúdo na vertical. Então sempre busquem tirar as fotos de vocês na vertical, que já vai começar a ajudar.
Nos stories nós já vamos ter, né, esse padrão vertical que nós já conhecemos, normal que sai da câmera do celular, que normalmente é o 9x16. Então, se vocês também costumam cortar as fotos em outros aplicativos e tal, eu costumo geralmente fazer isso. Uso o Lightroom ou o Snapseed para poder fazer isso. Vou lá, sempre corto minhas fotos, porque eu gosto que o Instagram faça o mínimo possível com a minha foto, que normalmente isso, na minha experiência, me proporciona um post com maior qualidade na minha foto. Então eu sempre gosto de usar alguns aplicativos antes e já deixar a foto prontinha. Portanto, se eu vou postar algum stories, eu já coloco lá na opção de cortar e corto ela, né, 9x16, essa é a proporção. Geralmente são 1080 pixels por 1920 pixels e geralmente isso dá uma qualidade boa. Agora para o feed, nós podemos postar em alguns tamanhos diferentes de foto, mas o melhor tamanho é o tamanho 4x5, que é um tamanho mais quadrado, mas ele não é um tamanho quadrado, é um tamanho vertical, né? 4x5, a proporção 4x5. Se vocês também quiserem cortar, como eu faço, que eu falei, em outros aplicativos, antes de colocar no Instagram, vocês podem colocar também a quantidade de pixels, que fica 1080 por 1350 de altura. E normalmente esse é o tamanho que é mais indicado porque ele te permite utilizar o maior espaço permitido no feed do Instagram. E geralmente, por exemplo, se tem maior espaço, então sua foto vai aparecer maior nos celulares das pessoas e naturalmente sempre gera maior engajamento. De vez em quando eu ainda vejo, né, muitas pessoas postando, às vezes até aquela mais horizontal assim, que é um tamanho de foto que é ruim de se ver no feed, né? Você vê pouca coisa, então geralmente é uma foto que gera menos engajamentos. Tem vezes que eu posto também essa forma mais horizontal, mas geralmente é uma foto mais artística, que eu acredito que precisa ser na horizontal, mas também já é uma foto que na hora que eu estou postando, eu sei que a foto não vai receber tanta atenção assim, não vou receber tantos likes, não vai ter tanto engajamento, porque eu sei que é uma foto mais difícil de ver, a pessoa tem que parar um pouco ali e olhar, e geralmente não é isso que a gente quer quando a gente está falando de marketing. Então a gente quer aproveitar o máximo possível da tela e por isso eu indico sempre estar postando em 4x5, ok? E agora eu quero dar para vocês algumas dicas de iluminação, né, na hora que nós estamos fotografando, e não só de como utilizar a luz, mas também de como modificar ela um pouco. Primeiro, eu indico muito, procurem uma janela. Procurem uma janela, coloquem uma mesa, um banco, uma cadeira, qualquer coisa ali perto da janela, para poder estar utilizando essa luz de janela, que geralmente é uma luz que vai dar uma foto muito legal, uma foto muito boa. Se for de forma indireta, como está aqui hoje, vai dar essa luz mais suave para vocês. Agora, se, por exemplo, tiver a luz do sol batendo direto e eu quero uma luz mais suave, como é que eu faço? O que nós fazemos para poder transformar uma luz dura em uma luz suave é colocar algo entre essa fonte de luz e o objeto para poder suavizar essa luz. O que nós usamos geralmente nesses casos é algum tipo de tecido, por exemplo, um tecido branco, que ele é meio translúcido, ele vai deixar passar a luz, mas ao colocar esse tecido você vai estar transformando essa luz de uma luz dura para uma luz suave. Pode ser qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de pano branco ou lençol branco também funciona muito bem, já usei. Ou nós fotógrafos também usamos bastante um tecido de nylon, que normalmente é encontrado nos rebatedores, né, que nós usamos. O rebatedor ele também é algo muito útil, pode ser comprado online. E geralmente você tem algumas opções ali de rebater a luz, que daqui a pouco eu vou explicar, ou também de usar dessa forma, né, um tecido de nylon, e que fica entre a fonte de luz e o objeto, e ele torna essa luz mais suave. Então agora, a segunda dica que eu acabei de falar sobre rebater a luz, que é algo que eu quero explicar. Vamos dizer que eu estou fotografando essa GoPro aqui, este é o meu exemplo, e a luz está vindo deste lado, está batendo aqui, e aqui na face do objeto eu tenho um pouco de sombra. E como é que eu faço para poder retirar esse tipo de sombra? Eu uso um rebatedor, nós chamamos isso de rebatedor porque ele vai rebater a luz. Então, geralmente é o quê? É algum tipo de objeto branco, pode ser uma folha de papel, pode ser também um objeto reflexivo, como um espelho, também funciona, mas geralmente se nós queremos rebater com uma luz suave, nós utilizamos algum tipo de objeto opaco. Então, por exemplo, esse caderno aqui funciona também. Se nós tivermos esse objeto aqui, a luz está vindo daqui, batendo nesse objeto, eu pego então esse caderno, coloco aqui, ele rebate então a luz e vai iluminar um pouco a face desse meu objeto. Agora um exemplo muito bom, de algo que vocês podem usar também, é um
um pedaço de isopor. Nós usamos bastante, normalmente, quando nós fotografamos, e é algo muito fácil, né, de se obter, muito barato, um pedaço de isopor. Nós temos então aqui a luz que está vindo da janela, está vindo de um lado, tem o meu objeto, eu coloco o meu pedaço de isopor de um lado, isso vai rebater a luz e vai poder suavizar ainda mais as sombras de uma luz que já é suave. Então você vai ter uma luz bem suave, que normalmente fica bem bonita para fotos de produto. E uma dica também, para quem às vezes quer fazer umas fotos mais padronizadas, né, que muitas vezes a gente tem necessidade, que é uma foto às vezes que serve para um catálogo, serve para um menu, ou às vezes serve para determinados tipos de produtos que nós precisamos, né, de ter uma repetição grande e nós queremos um certo tipo de padrão. Então nós utilizamos um fundo infinito. E uma maneira muito fácil de fazer um fundo infinito, e que eu indico, é com uma cartolina, por exemplo. Nós, geralmente buscamos uma cartolina um pouco mais opaca, porque tem umas que são muito reflexivas, então dá um pouco de reflexo. Mas, por exemplo, se você colocar uma cartolina e grudar ela numa parede, pode ser com durex, alguma coisa assim, e deixar ela cair, ali você já tem um fundo branco que dá para usar e dá para poder ter resultados muito bons com algo muito barato. Não é necessário muito investimento para poder ter umas fotos bem legais dos produtos. É claro que quanto menor o produto, ajuda por causa do tamanho, mas geralmente para vários tipos de produtos, vários tipos de coisa, eu indico usar, né, uma cartolina. Eu já usei e sempre uso. É possível também usar um tecido, só que o tecido você precisa de ter um pouco mais de cuidado, porque não pode estar dobrado, qualquer dobrazinha vai ficar visível, vai fazer um pouco de sombra. Então, geralmente, uma cartolina é uma opção mais fácil. E agora, uma dica que eu tenho para restaurantes, lanchonetes, se quiserem fotografar um certo prato de comida, enfim, um lanche, alguma coisa assim, é de usarem o que nós chamamos de luz de borda. E a luz de borda, ela é uma luz que ela vem um pouco de trás do objeto, né? Normalmente um pouco na lateral, um pouco de trás. E essa luz de borda, o que ela vai me proporcionar é que eu vou conseguir mostrar um pouco mais a textura do objeto, nesse caso da comida, na foto, do que uma luz frontal, porque uma luz frontal, ela muitas vezes ilumina tudo ali e você não tem muita ideia de textura. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que um pão é crocante. Como é que eu mostro que esse pão está crocante? Eu preciso dessa luz de borda. Ela vai gerar um tipo de um pequeno reflexo e isso vai conseguir mostrar para quem está vendo a foto que aquele determinado pão está mais crocante. Ou, dependendo do molho, muitas vezes se você fotografa um molho e você está achando aquele molho só tá uma cor ali, não estou vendo nada, não estou entendendo o que é aquilo. É porque você não está com uma luz de borda. Você coloca uma luz de borda, você adiciona um brilhozinho assim na borda e aí você vai conseguir perceber muito melhor qual que é a textura daquilo que está ali e gerando uma foto geralmente de alimento muito mais bonita, parece muito mais apetitoso, enfim, dá mais vontade de comer. Então, isso é algo que eu indico. De novo, por exemplo, estamos usando a luz de janela, como é que a gente pode fazer isso? Nós posicionamos, em vez de posicionar o nosso objeto olhando para a janela, nós posicionamos ao contrário, assim, e aí a luz que está vindo da janela já está fazendo uma luz de borda, e aí eu posso usar o meu isopor e coloco aqui, e ele vai iluminar então a face, rebatendo, né, a luz da janela, iluminando então a face. E então, com uma fonte só de luz, eu vou poder ter essas duas fontes de luz, né? Essa luz de borda, mais essa luz iluminando de frente. E vai dar umas fotos bem legais para quem trabalha com esse tipo de produto. Ok, então agora, continuando até nesse tema de comida, eu quero só fazer um comparativo entre umas fotos minhas que eu já fiz. E quero mostrar para vocês, né, as diferenças e comentar um pouco sobre o que eu estava pensando na hora que eu fiz a foto, qual era a minha ideia. Então eu trouxe duas fotos que eu fiz. Uma, esse hambúrguer aqui foi para um menu de um restaurante que nós fizemos, então nós fizemos com fundo infinito, nós até queríamos depois recortar ele e tirar, né, botar em outra arte. E essa outra foi de uma pizza que eu fiz de um cliente meu e já é um pouco diferente, né? Eu queria mostrar, enfim, o ambiente, tudo. E eu acho legal aqui estarmos mostrando duas situações diferentes, de duas necessidades também diferentes e do porquê que eu fiz cada uma. E então, por exemplo, nós temos uma foto, que é essa foto do fundo branco, que é uma foto bem direta, assim. Eu só tenho aqui as informações que eu quero passar, que esse hambúrguer tem isso, isso e isso, e é isso que você vai ter se você pedir, entendeu? Uma foto de informações bem diretas. E como eu falei, se vocês repararem aqui também, nós vamos ter esse brilhozinho aqui no pão. Isso foi porque eu posicionei a minha luz um pouco atrás para poder
tá dando esse brilhozinho, que tá me mostrando como é que é a textura, a superfície desse pão. E aqui ao lado também, no lado esquerdo, tem o brilhozinho do molho. Então isso foi porque eu usei um pouco dessa luz de borda que eu estava falando, e geralmente dá uma iluminação bem legal para a comida. Já nessa outra foto aqui, da pizza, vocês podem ver que é uma foto bem diferente, e a intenção dela vai muito além de mostrar somente o que tem no produto, né? Então vocês podem ver que o que eu estava pensando aqui, né? Eu quis criar todo um ambiente. E como é que a gente fez isso, né? Escolhemos o lugar onde ficasse a lareira atrás, e a nossa ideia era realmente de criar esse ambiente, né, de Vargem Alta que nós temos, né, de lembrar o friozinho e, né, o calorzinho ali da lareira, o barulho, a cor também, né, um pouco mais amarelada, e também combina muito com o estilo da pizza, que é, né, uma pizza bem, vamos dizer, um estilo rústico assim, mas com bastante sabor, com bastante recheio. Então, né, como dá para ver nas fotos, que tem bastante coisa. E aí, além disso, nós também colocamos, né, as matérias-primas que vão na pizza. Isso é algo muito legal também de se pensar, por exemplo, no seu produto. E não só a comida, pode ser qualquer coisa, mas na fabricação do seu produto, quais são as etapas, quais são os processos. E tudo isso pode ser material que você vai trazer para poder estar utilizando na produção do seu conteúdo. Então, nesse caso aqui das pizzas, é o que se utilizava de tempero, de recheio aqui que nós temos também, do queijo. Então, isso tudo a gente colocou ali e é algo que está compondo a foto e contando uma história um pouco maior do que de como é feito, de como foi pensado aquela pizza, e acaba dando um ambiente muito legal, né? Esse ambiente também de que quando você está comprando a pizza, você não está só comprando a pizza ali, mas você lembra da pessoa que fez e tal, de como é que ela pensou. E nesse caso era importante mostrar esse processo de criação, porque o processo de criação implicava que não era uma pizza qualquer, mas que houve um pensamento, que os sabores eram diferenciados, como eles são, e então era importante mostrar isso. Nesse caso aqui também, nós podemos mostrar e notar que a pizza não está assada, ela está crua ainda, né? Se fosse, por exemplo, um restaurante que servisse pizza, com certeza eu teria assado essa pizza antes de fotografar. Nós até fizemos algumas fotos dela assada depois, só para nós termos, mas o que foi importante foi mostrar como que essa pizza é vendida. Nesse caso, ela é vendida desse jeito, para o cliente poder assar ela em casa. Então, se a gente fizesse fotos somente da pizza assada, a gente poderia estar levando o cliente a se decepcionar quando ele chegasse e recebesse a pizza desse jeito, desse modo. Então, né, nós queremos passar aqui também com essas fotos o jeito como a pizza ela é vendida. Então, só para vocês poderem também ver um pouquinho como é que é o raciocínio que nós vamos montando, né, toda essa ideia para poder fazermos as fotos. E nessas fotos aqui, de novo, eu também usei um pouco dessa luz de borda. Nós podemos ver nessas azeitonas aqui, que nós temos esse brilho, temos um pouco também na borda dessa carne, do pernil, né, que dá para ver que ali é uma textura diferente. E além disso também, essa luz, né, vindo bem lateral e um pouquinho de trás, ela introduz também muito volume na nossa foto, né? Nós temos várias áreas de sombras aqui, ainda que a luz esteja suave, mas introduz então bastante volume. E é importante, por exemplo, se eu tivesse muitas vezes uma luz frontal e estivesse fotografando só com essa luz frontal, além de eu não ter essas sombras que são bem legais e que dão bastante volume à nossa foto, eu poderia ter as azeitonas só como um ponto escuro, e isso não é legal. E, né, a gente perderia informação, mas aí com essa luz de borda, utilizando essa luz de borda, nós temos então esse brilho que nos mostra que ali é uma superfície lisinha, e nós temos somente mais um detalhe, ou seja, a gente consegue ver mais coisas com a foto, e ainda que isso não seja muito intuitivo, por exemplo, o seu cliente não vai saber olhar uma foto assim e pensar, o que é isso? É um ponto preto, ele vai saber que é uma azeitona. Mas quando tem essa luz de borda, geralmente parece mais apetitoso, ou seja, você vai gerar de uma forma inconsciente no seu cliente, quem está vendo a foto, algo mais gostoso. E isso, então, é muito importante nós usarmos. Bom, é isso. Eu acho que já foi bastante coisa por hoje. Eu espero que tenha ajudado, né, vocês a começarem a
a pensar um pouco diferente sobre a produção de conteúdo, né, e a prática de tirar fotos. De novo, né, a dica que eu dou é procure onde tem mais luz, procure uma janela, coloque o seu produto ali e já vai começar a sair umas fotos melhores. E aí vai pegando referência, pensando também na sua própria marca, qual que é o seu diferencial. E aí vai incrementando as suas fotos, enfim, pega mais referências, mais ideias, tenta fazer, arrisca, vê o que dá melhor com o seu público. Você precisa também de conhecer o seu público e vai testando, vê o que dá certo. E aí eu acredito que vai melhorar muito e vai ter um impacto significativo na venda do seu produto. E se vocês tiverem também alguma dúvida, se for algum caso específico, quiser perguntar, alguma iluminação específica também, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar mensagem lá no Instagram também, que eu respondo. E, bom, por hoje é só e eu espero que eu tenha ajudado.